Ao seguir estes princípios e ao ater-me a este horizonte, as análises que me proponho fazer dispõem-se em duas perspectivas. De um lado, a perspectiva crítica, que põe em ação o princípio de inversão, procurar distinguir as formas de exclusão, de limitação e de apropriação a que me referi atrás, mostrar como é que se formaram, a que necessidades vieram responder, como é que se modificaram e deslocaram, qual o constrangimento que exerceram efetivamente, em que medida é que foram modificadas. De outro lado, a perspectiva genealógica, que põe em ação os outros três princípios, como é que se formaram as séries de discurso, se por intermédio, ou com apoio, ou apesar dos sistemas de exclusão, qual foi a norma específica de cada série e quais foram as suas condições de aparecimento, de crescimento, de variação. A perspectiva crítica em primeiro lugar. Um primeiro grupo de análises poderia incidir naquilo que designei como funções de exclusão. Estudei anteriormente uma dessas funções num período determinado. Tratava-se da partilha entre a loucura e a razão na época clássica. Mais tarde, poderíamos tentar analisar um sistema de interdito de linguagem, aquele que diz respeito à sexualidade, desde o século XVI até o século XIX. De forma alguma se trataria de ver como é que esse sistema desapareceu progressivamente, e felizmente, mas como é que ele se deslocou e rearticulou desde a prática da confissão, em que as condutas interditas eram nomeadas, classificadas e hierarquizadas, e da maneira mais explícita possível, até ao aparecimento, muito tímido no início, lento, da temática sexual na medicina e na psiquiatria do século XIX. Certamente que estas demarcações são ainda um pouco simbólicas, mas pode-se desde já assegurar que as divisões não são aquelas em que é hábito acreditar e que os interditos não tiveram sempre o lugar que se imagina. No imediato, gostaria de deter-me no terceiro sistema de exclusão. Considerá-lo-ei de duas maneiras. Por um lado, gostaria de descobrir como é que foi feita esta escolha da verdade e também como é que ela foi repetida, reconduzida, deslocada, uma verdade no interior da qual nós estamos retidos, mas que é por nós incessantemente renovada. Deter-me-ei inicialmente na época da sofística e do seu início com Sócrates, ou pelo menos com a filosofia platônica, para ver como é que o discurso eficaz, o discurso ritual, o discurso que detém poderes e perigos, como é que ele se orientou pouco a pouco na direção de uma partilha entre discurso verdadeiro e discurso falso. Deter-me-ei em seguida na viragem do século XVI para o século XVII, na época em que apareceu, na Inglaterra sobretudo, uma ciência do olhar, da observação, do relato, uma certa filosofia natural sem dúvida inseparável do estabelecimento de novas estruturas políticas, inseparável também da ideologia religiosa, uma nova forma de vontade de saber, seguramente. Finalmente, o terceiro ponto de referência será o início do século XIX, com os grandes atos fundadores da ciência moderna, a formação de uma sociedade industrial e a ideologia positivista que a acompanha. 3 cortes na morfologia da nossa vontade de saber, 3 etapas do nosso filistinismo. Gostaria também de retomar a mesma questão, mas sob um ângulo completamente diferente, medir o efeito do discurso com pretensões científicas, o discurso médico, o discurso psiquiátrico, o discurso sociológico também, sobre o conjunto de práticas e discursos prescritíveis que constitui o sistema penal. O estudo dos exames psiquiátricos e do seu papel na penalidade servirá de ponto de partida e de material de base para esta análise. É ainda nesta perspectiva crítica, mas num outro nível, que pode ser feita a análise dos procedimentos de limitação dos discursos, dos quais designei há pouco o princípio do autor, o princípio do comentário e o da disciplina. Pode-se pensar, nesta perspectiva, num certo número de estudos. Penso, por exemplo, numa análise que incidiria na história da medicina do século XVI ao século XIX, não se trataria tanto de assinalar as descobertas feitas ou os conceitos utilizados, mas de apurar como é que os princípios do autor, do comentário e da disciplina atuaram na construção do discurso médico e em todas as instituições que o suportam, o transmitem e o reforçam, procurar saber como é que se exerceu o princípio do grande autor, Hipócrates, Galeno, claro, mas também Paracelso, Cidenho ou Boerhaave, como é que se exerceu, e até tarde, no século XIX, a prática do aforismo e do comentário, como é que essa prática foi pouco a pouco substituída pela prática do próprio caso a analisar, pela recolha de casos, pela aprendizagem clínica sobre um caso concreto, e finalmente,
Qual o modelo em que a medicina procurou constituir-se como disciplina, apoiando-se primeiro na história natural, depois na anatomia e na biologia? Poderemos também procurar ver a maneira como a crítica e a história literárias dos séculos XVIII e XIX constituíram a personagem do autor e a figura da obra, utilizando, modificando e deslocando os processos da exegese religiosa, da crítica bíblica, da hagiografia, das vidas históricas ou lendárias, da autobiografia e das memórias. E será também necessário, um dia, estudar o papel que Freud desempenha no saber psicanalítico, certamente muito diferente do de Newton na física, e de todos os fundadores de disciplina, muito diferente também do papel que pode desempenhar um autor no campo do discurso filosófico, mesmo que esteja, como Kant, na origem de uma nova maneira de filosofar. São alguns dos projetos quanto ao aspecto crítico da tarefa, quanto à análise das instâncias de controlo discursivo. Em relação ao aspecto genealógico, este diz respeito à formação efetiva dos discursos, seja no interior dos limites do controlo, seja no exterior deles, seja, o mais das vezes, de um e de outro lado da delimitação. A crítica analisa os processos de rarefacção, mas também de reagrupamento e unificação dos discursos. A genealogia estuda a sua formação, que é simultaneamente dispersa, descontínua e regular. A bem dizer, estas duas tarefas não são nunca totalmente separáveis. Não há, de um lado, as formas de rejeição, de exclusão, de reagrupamento ou de atribuição, e depois, do outro lado, num nível mais profundo, o brotar espontâneo dos discursos, que, imediatamente antes ou depois da sua manifestação, são submetidos à seleção e ao controlo. É o que sucede, por exemplo, quando uma disciplina ganha a forma e o estatuto de discurso científico, e inversamente, as figuras de controlo podem formar-se. No interior de uma formação discursiva, como a crítica literária enquanto discurso constitutivo do autor, toda a tarefa crítica, interrogando as instâncias de controlo, deve ao mesmo tempo analisar as regularidades discursivas por intermédio das quais aquelas se formam, e toda a descrição genealógica deve ter em conta os limites atuantes nas formações reais. Entre a tarefa crítica e a tarefa genealógica, a diferença não está tanto no objeto ou no domínio, mas no ponto a atacar, na perspectiva e na delimitação. Referi-me há pouco a um possível estudo, o dos interditos que atingem o discurso da sexualidade. Em todo caso, seria difícil e abstrato levar a cabo este estudo sem analisar o conjunto dos discursos literários, religiosos ou éticos, biológicos e médicos, e jurídicos igualmente, discursos onde se trate da sexualidade, ou onde ela se encontre nomeada, descrita, metaforizada, explicada, julgada. Estamos muito longe de ter constituído um discurso unitário e regular sobre a sexualidade, talvez nunca conseguiremos atingir isso e talvez não seja nessa direção que nos dirigimos. Pouco importa. Os interditos não têm a mesma forma e não funcionam da mesma maneira no discurso literário e no discurso da medicina, no discurso da psiquiatria ou no discurso da direção de consciência. E, inversamente, estas diferentes regularidades discursivas não reforçam, não contornam ou não deslocam da mesma maneira os interditos. Por conseguinte, o estudo só se poderá fazer com base nas pluralidades de séries onde os interditos vêm intervir, e que, pelo menos em parte, são diferentes em cada série. Poderemos considerar também as séries de discursos que no século XVI e XVII eram concernentes à riqueza e à pobreza, à moeda, à produção, ao comércio. Aí, temos de haver-nos com enunciados muito heterogêneos, formulados pelos ricos e pelos pobres, pelos sábios e pelos ignorantes, pelos protestantes ou pelos católicos, pelos administradores reais, pelos comerciantes ou pelos moralistas. Cada qual tem a sua forma de regularidade, e igualmente os seus sistemas de constrangimentos. Nenhum de entre eles prefigura exatamente essa outra forma de regularidade discursiva que irá assumir o aspecto de uma disciplina e que se chamará análise das riquezas e depois economia política. Foi, no entanto, a partir desses sistemas de constrangimentos que se formou uma nova regularidade, a qual retomou ou excluiu, justificou ou afastou alguns dos seus enunciados. Pode-se pensar também num estudo que incidiria nos discursos concernentes à hereditariedade que se podem encontrar repartidos ou dispersos, até o início do século XX, em disciplinas, observações, técnicas e receitas diversas. Tratar-se-ia de mostrar qual o jogo de articulações por intermédio do qual essas séries se vieram a recompor na figura, epistemologicamente coerente e reconhecida pela instituição, da genética.
É esse trabalho que tem vindo a ser realizado por François Jacob, com um brilho e uma ciência inigualáveis. As descrições críticas e as descrições genealógicas devem alternar, apoiar-se umas nas outras e completar-se. A parte crítica da análise prende-se com os sistemas de envolvimento do discurso, ela visa assinalar e distinguir esses princípios de prescrição, de exclusão, de raridade do discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ela põe em prática uma aplicada desenvoltura. A parte genealógica da análise prende-se, pelo contrário, com as séries da formação efetiva do discurso, visa captá-lo no seu poder de afirmação, e não entendo com isso um poder que estaria em oposição ao poder de negar, mas o poder de constituir domínios de objetos, em relação aos quais se poderá afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas. Chamemos positividades a esses domínios de objetos, e digamos, jogando segunda vez com as palavras, que se o estilo crítico era o da desenvoltura estudiosa, o humor genealógico será o de um positivismo feliz. Em todo caso, há pelo menos uma coisa que deve ser sublinhada. Assim entendida, a análise do discurso não vai revelar a universalidade de um sentido, mas trazer à luz do dia a raridade que é imposta, e com um poder fundamental de afirmação. Raridade e afirmação, raridade da afirmação, e de maneira nenhuma uma generosidade contínua do sentido ou uma monarquia do significante. E que os que têm lacunas de vocabulário venham agora dizer, se isso lhes soa melhor e tanto mais quanto não lhes diz respeito, que isto é estruturalismo.